estudei, por exemplo, complexos. Então deixa lá para o final, se der tempo de você aumentar uma lógica, como feito eu falei aqui dessa questão. Senão vai partir para os assuntos que você estudou. Então você tem que ser seletivo na prova. Você primeiro vai analisar as questões que você tem mais segurança, vai fazer, tentar inicialmente correr as questões de nível F. Por quê? Porque um errado, então vai para o 0, garante as questões que são de 0099 que você tem mais segurança. Depois você vai arriscar as outras. Se você souber tudo, parabéns, meu amigo. Mas, assim, vamos treinar pela regra geral, vai ter algumas questões que vai ter dificuldade, que você não estudou, que você não conhece. Então, deixa para depois. E aí vai arriscar. Deus falou de uma pontualidade das questões, né? De números complexos, de divisão de números. Eu lembrei de uma questão que até eu gosto muito de comentar, que é a matriz inversa. Sim. A gente dá matrizes inversas, mas ele deu uma matriz, eu acho que faz 2 anos, né? 2 anos. Ele deu uma matriz e queria essa inversa. Uma questão simples de matriz, mas que não é tão corriqueiramente, né, cobrada. Acho que foi foi inédita a questão. Né, que eu acho que nunca tinha falado sobre especificamente qual é a matriz inversa de hoje. Está dentro do programa, mas faz muito tempo que não cai, então não acabamos privilegiando aquilo. Cara, tem um verdadeiro falso, eu lembro de uma matriz maior e tal, e dentro de uns itens lá perguntava até né, sobre determinantes e tal. Mas especificamente da inversa, somente uma questão de inversa, né? Antes de qualquer coisa, por acaso, Lucas, dá para a gente ver se tem alguma pergunta, se alguém já... Eu posso... Enquanto vocês... Mas qualquer jeito, queria comentar sobre essa questão. Não, Lucas, tem como você colocar aqui na tela, não é isso? Então na tela, pessoal, veja que ele coloca, como a gente disse, procurem questões que sejam mais simples. Fabiano disse, procure aquela coisa que eu nem estudei tanto, mas eu consegui parar, pensar, então tem uma artimanha, tem uma saída. Ele coloca para você as pedras de um dominó usual, são compostas por 2 quadradinhos, todo mundo já viu um dominó, com 7 possíveis marcas, de 0 até 6 pontos. Se você já jogou dominó alguma vez na vida, você sabe que um dominó tem 28 peças. E isso vai no máximo até o dosão, que a gente chama, né? Isso é o 6 e o 6. Só que o dominó que ele propõe para você é quantas pedras terá um dominó se puder ter até 9 pontos. Isso pode ser feito uma abordagem de análise combinatória. Você pode fazer uma questão com análise combinatória, calculando as possibilidades para uma face, para outra face. Mas você também poderia pensar, se eu seleciono apenas os brancos, eu vou ficar branco e branco. Quem já fez até uma escadinha uma vez, eu acho que algumas pessoas já brincaram com isso. Pega o dominó, bota branco e branco. Depois bota pio e branco. E pio e pio. Vai completando como se fosse uma escada. Branco e branco na primeira. Depois pio e branco. Depois pio e pio, lado a lado. Aí depois faz a coluna do duque. Duque branco, duque pio, duque duque. Então você está percebendo. Na coluna do branco só tem o branco e branco, uma peça. Na coluna do pio tem o pio e branco e o pio e pio, 2 peças. Na do duque teria duque branco, duque pio, duque e duque, 3 peças. Até que na coluna do 6, assim sucessivamente, você teria desde o 6 e 0 e branco até o 6 e 6. Isso no total de 7 peças. Se você a partir do momento agora insere a coluna do 7, a coluna do 8 e a coluna do 9, então o que vai acontecer é que o número de pedrinhas vai aumentando de 1 em 1. Então, se antes, até a coluna do 6, você tinha 7 peças, na coluna do 7 você vai ter 8, na coluna do 8 você vai ter 9, e na próxima você teria 10. E aí você poderia somar de 1 mais 2, mais 3, mais 4, até chegar lá, sem precisar recorrer a algo de análise combinatória. Eu acho que algumas pessoas vão lembrar disso que eu estou falando, porque já devem ter brincado com isso, mas era só pegar e vou contar peça por peça esse dominó, desde o pio e pio até o 12 e 12, até o 8 e 8, até o 9 e 9, e você acertaria você acertaria essa questão, né? Desculpe, é o mal do professor de matemática, né? Se entende número, mas de palavra acaba se complicando um pouquinho. Então é uma questão também que a gente aposta como, essa eu devo fazer, essa eu não posso errar. Essa traz um prejuízo enorme, porque a gente tem que parar e pensar e enfrentar a questão como ela está lá. Mas só formalizando também a questão. E esse é o caminho que eu falo, um caminho de seguir uma lógica, mas formalizando a questão, para você formar uma peça de dominó, você tem que escolher 2 números. No caso, você tem opções de 0 a 9, né? 0 a 9 são 10 pinos. Então você vai fazer uma... Por que combinação de 10 2 a 2? É uma combinação. Por quê? Porque se eu escolher a pedra 1 e 2, ou a pedra 2 e 1, é a mesma pedra. Então a ordem que você vai escolher os números não importa.
Então você faria uma combinação de 10 2 a 2, porque cada pedra é a escolha de 2 e a ordem que você vai escolher não importa. Mas qual é a casquinha de banana aí? Combinação, que a gente estuda no ensino, é combinação simples. Então não há escolha de elementos repetidos. Então se você fizer apenas uma combinação de 10 2 a 2, você está calculando a quantidade de pedras que tem números diferentes. Só que no dominó existem as carroças. E as carroças são formadas por 2 números iguais. Então qual é a resposta a essa questão formal, vamos dizer assim? Seria combinação de 10 2 a 2, porque você tem de 0 a 9, são 10 possibilidades. Você vai escolher 2 para botar na sua pedra. Mais as carroças, que são 10. Então se você fizer isso, é a resposta a essa questão. Mas o aluno que tem dificuldade de formalizar, ele pode pegar uma questão desse tipo e desenrolar na hora da prova. É isso que eu... Às vezes até o aluno que tem insegurança, né? Pô, tem análise combinatória, já ficou inseguro, então você tinha 2 métodos para validar o que está fazendo. Sobrou tempo, você sobrou tempo no final. Pronto, já cheguei no meu limite, vou agora conferir aquilo aí, você pode conferir certas questões dessa forma. De uma por uma nesse sentido. Exatamente. Eu vou dar uma olhadinha no chat enquanto vocês poderiam dar algumas... Foi que outra questão do polinômios? Sim. Então, vamos lá. Deixa para a Fabiana comentar aqui com vocês a questão do polinômios. Tá passando? Ela tá... Não tá anotando, né? Beleza? Falando de polinômio, a gente tem que lembrar o quê? As escalações de Dardy, né? A forma fatorada, a divisão de um polinômio por um polinômio x menos a, né? Que a gente pode usar Ruffini. Vamos ser bem bem direto. Exatamente, coisas bem diretas, que assim, na hora da prova, se aparecer, você diz, pô, eu vi ontem isso, certo? Primeira regra que é fundamental, que aparece já apareceu várias vezes, é um teorema sobre raízes complexas. Esse é um teorema muito, muito importante, já caiu muito. Que é, se você tiver uma equação polinomial, polinômio, qualquer grau, e todos os coeficientes forem reais, que é quase sempre, certo? É improvável você ter um polinômio, uma equação polinomial com coeficientes imaginários. 99% dos polinômios que você encontra em provas são de coeficientes reais. Então, por exemplo, 2x ao cubo mais 5x ao quadrado, mais sempre números reais no polinômio. Aí, se acontecer isso, ele pode ter raiz complexa imaginária, do tipo A mais BI. Pode ter raiz imaginária. Mas se ele tiver uma raiz imaginária, A mais BI, tem o conjugado, que a gente falou hoje, A menos BI como raiz. Então, às vezes, o cara bota uma questão e diz, esse polinômio, aí você vê, ele tem coeficientes reais. Ou ele já escreve os coeficientes ali, tem coeficientes reais. O número 2 mais 3i é raiz. Eu já sei que 2 menos 3i também é raiz. Então, assim, esse teorema é importante, porque já apareceu várias vezes. Amanhã pode ser que você pega a prova e precisa desse teorema. Toda equação polinomial, todo polinômio de coeficientes reais, se ele tiver uma raiz complexa e imaginária, A mais BI, terá também com o seu conjugado A menos BI com raiz. Então você já garante 2. Ele diz uma, você já garante a segunda. Você já teria 2 raízes. Beleza? Vamos ver essa questão, que é outro teorema que eu acho também fundamental. O cara tem que saber. Está aparecendo aí para a galera? Pronto, a questão é a seguinte. Tem esse polinômiozinho aí. X ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais 19. Então, ele tem coeficientes A e B, números inteiros. Esse já é o teorema. Esse é o teorema. Eu aconselho a você, se você não sabe, você anotar, gravar isso. Todo polinômio que tenha coeficientes inteiros, o que é número inteiro, não é fracionário, não é decimal, não é racionário, mas inteiro. Bonitinho. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, isso é inteiro. Se ele tiver coeficientes inteiros, você pode procurar as raízes dele. Se ele tiver raízes inteiras, você pode procurar com os divisores do termo independente. Então, nessa questão, por exemplo, ele diz que A e B são inteiros. Beleza? Então, você tem 1x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais 19. Todos os coeficientes são inteiros. Quem é o termo independente aí? 19. Aí, quem são os divisores de 19? Meu amigo, 19 é primo. Então, essa questão, eu considero até uma questão um pouco mais difícil. O cara não percebe isso. Se o cara não perceber isso, ele não consegue fazer questão. Eu acho difícil. Mas se o cara perceber, 19 é primo, então quem são os divisores de 19? 1 menos 1, 19 menos 19. São os divisores de 19. Então, ele só pode ter raízes inteiras se forem tiradas dessas 4. Aí ele vai dizer, suas raízes são inteiras e distintas. Meu amigo, ele disse que as raízes eram inteiras. Então, sempre, se um polinômio, a equação, tiver coeficientes inteiros, suas raízes
inteiras deverão ser divisores do termo independente. Meu amigo, isso na hora de uma questão, às vezes tem uma questão muito difícil de polinômios. Você pega o termo independente lá, é 7. Eu vejo se 1 menos 1, 7 ou menos 7 é raiz. Se aparecer, já mata a minha questão. Se o termo independente for 12, aí 12, os divisores de 12 são 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 6 menos 6, 12 menos 12. É muito, mas se a questão é difícil, eu vou procurar, normalmente por Briolfini, que seria o ideal que você soubesse, mas você procura por Briolfini, quem são essas, e fatalmente você vai encontrar uma raiz e já resolve o seu problema. Então isso eu considero um problema importante para você saber. Então nessa questãozinha aí, você sabe que só tem 4 possibilidades, com raízes inteiras. Mas se ele tem 3 raízes, que ele é do terceiro grau, meu amigo, se ele é do terceiro grau e todas as raízes são inteiras, e só pode ser 1 menos 1, 19 menos 19, eu vou procurar nessas 4 quais são. Mas aí o detalhe também que você tem que saber que o Alfredo falou, relações de Ra. O que é que diz? O produto das raízes, é outra coisa que você tem que saber. O produto das raízes na equação do terceiro grau é menos D sobre A. É menos o termo independente sobre o coeficiente dominante. Então, neste probleminha, o cara que sabe isso faria. O produto da raiz é menos 19 sobre 1. Porque o termo independente é 19 e o coeficiente dominante é 1. Então quer dizer que o produto é menos 19. Meu amigo, se você tem. Não podia ser 19 com menos 19. Você tem 4 possibilidades. 1 menos 1, 19 menos 19. Só que o produto das 3 raízes dessa equação dá menos 19. Então é óbvio que não pode ser 19 e menos 19 raízes ao mesmo tempo. Então só poderia ser 1 menos 1 com 19 ou 1 menos 1 com menos 19. Aí como eu sei que o produto, que é menos D sobre A, daria menos 19, então tem que ser 1 menos 1 e 19. Encontramos as 3 raízes desse polinômio. Praticamente sem cálculo, só sabendo teoremas. Então esse teorema é legal você guardar ele na caixola, certo? Então, sabendo disso, você pode substituir ali o x por 1, por exemplo, que é uma raiz, o x por menos 1, você sabe que aí é uma coisa também fundamental. Se um número é raiz, quando você substitui no lugar de x, zera aquele polinômio, é isso? Ou função, se for uma função. Então você pode substituir por 1, substituir por menos 1 e garantir encontrar ele. É uma questão, depois que você faz isso, a questão fica tranquila. Mas esse problema é importante. Guarde ele, beleza? O A também pode encontrar. O A que multiplica o x2. Sim, pela soma, né? Pela soma. E o B que multiplica o x. Sim. Pelo produto das 3. Né? 3 a 3 é em dupla, né? Exatamente. 2 a 2. Mas aqui está perfeito. E aí acaba a relação de Ra toda. Né? Polinômio do terceiro grau. Exatamente. Tranquilo? Tem alguma perguntinha? Pessoal? Mande pergunta. Se você tiver alguma dúvida de última hora aqui, manda aí pra gente. Polinômio é uma questão praticamente garantida, né? Polinômio envolvendo equações, raízes, polinômios é garantido. Tem outro teorema que você devia anotar aí também. Note aí. Todo polinômio só é divisível por x menos a. Então eu quero dividir o polinômio do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, seja qual for o grau. Polinômio p de x qualquer. Você só consegue dividi-lo por x menos a e dar exato se a raiz desse polinômio x menos a raiz é x menos a igual a zero. X menos a igual a zero, x igual a. Então, se essa raiz a for raiz do polinômio, então quando é que p de x é divisível por x menos a? Quando p de a dá zero. Isso aí é da Lamberta, né? Vem do teorema do resto. Então, meu amigo, você quer dividir um polinômio por um polinômio do primeiro grau qualquer, você pega um polinômio do terceiro grau, quarto grau, quinto grau, quer dividir por um polinômio do primeiro grau, aí você pega a raiz desse cara, substitui aqui. E isso vai ser o resto. O teorema do resto. Se esse resto for zero, ele é divisível. Então, se o cara perguntar, tal polinômio é divisível por x menos 2. Então, eu já sei que se eu pegar 2 e colocar aqui, dá zero. Ele é divisível por x mais 5. Se eu pegar menos 5 e substituir no polinômio, dá zero. Porque se ele é divisível por x mais alguma coisa x, a raiz desse cara, você encontra o valor da zero, substituindo no polinômio, vai dar esse resto. E se é divisível, porque o resto é zero. Então, guarde esse teorema. Toda divisão de um polinômio p de x por x menos a tem como resto p de a. Se esse resto for zero, é porque ele é divisível. Tranquilo? Isso é importante também. Fabiano, e o aluno que agora está assistindo nossa aula está pensando, pô, quando eu acabar esse vídeo, até que eu vou fazer? Eu devo continuar estudando? Primeiro vai ver a outra aula.
É óbvio. Então, O outro aula não, final de aula, outro bate-papo, outro comentário. Tá acabando todos. Exatamente. Aí você acha que uma dica é o aluno descansar, você acha que o aluno deve continuar estudando, ou ele deve se preparar? Todos os alunos costumam, você deve ter ouvido muito isso, Diogo, o que é que a gente faz? Eu costumo dizer que você tem que se fazer a coisa que se sinta mais confortável. Então, assim, se você você começou a estudar, não vou estudar, e viu que não está produzindo, meu amigo, vai relaxar um pouquinho, vai se distrair, porque é melhor. Mas se você está produzindo, você está aprendendo, está se sentindo bem, está se sentindo seguro, continue. É uma coisa que você vai ter que avaliar, exatamente. Isso é uma coisa muito pessoal. Cuidar só para não levar essa ansiedade, né? Porque você vai estudando um assunto, aí puxa outro, mas você tem que parar. Chega um momento em que você tem que parar, porque você não vai ter uma noite de sono boa, porque vai ficar pensando na questão. Isso é agora, vai ter que dormir cedo hoje, né? É aquela história. Ninguém treina na véspera de um jogo. É um jogo mesmo. O cara vai treinar hoje, o gasto do ninho, não. Então você já, o cara já treinou, você já se preparou. Então hoje eu vou relembrar aquela forma, uma olhadinha, pronto, para guardar e pronto. E vai descansar, vai dormir cedo hoje, tentar dormir cedo, você quer, mas vamos tentar dormir cedo, tentar ter uma rotina mais tranquila hoje. É domingo, né? Dá para sair tranquilo em casa, mas é bom sempre você estar lá uma hora antes, né, do seu horário de prova. Você, na segunda-feira, lembrando que tem movimento, né, já tem mais trânsito, já é normal, você tem que sair um pouquinho mais cedo de casa para evitar que você perca a sua prova. Tudo mais é desejar boa sorte para todos vocês e que estamos aqui à disposição amanhã, estaremos lá juntos, né? Exatamente. Às 6 da manhã, na cobertura do CTG. Até finalmente essa coisa, né, que eu disse, não era para treinar na véspera da prova. Existem questões lá que vão premiar o seu estudo, mas existem questões lá que você precisa parar e pensar e ter aquela confiança, você vai ter que estar com a cabeça bem aberta, com a mente tranquila, com a mente descansada. Então isso é fundamental, que você possa parar agora e a decisão é sua. Você já estudou o que deveria ter estudado e agora você decide. Você vai com a mesma bagagem, a bagagem já está pronta, você decide se você vai fazer uma prova bem, tranquilo, esse tranquilo que não seja apatia, que você enfrente a prova com força, com vontade. Mas você tem essa escolha de dizer, eu vou com o que eu tenho, mas eu vou confiando para a prova, passei para cima das questões, e para isso eu preciso estar bem, para isso eu preciso estar descansado. Eu fiz 3 vestibulares até uma vez aqui, comentando, você não pode falar isso, e o vestibular que eu melhor tirei nota foi aquele que eu tinha parado 10 anos de estudar, depois que eu terminei da semana, 10 anos depois, a nota foi a maior de todas, porque eu já não tinha a responsabilidade e o peso de passar. Que você não leva essa responsabilidade de ter o peso de passar agora, apesar de você querer passar, isso é que você vai lutar, mas vá tranquilo, tente relaxar, eu sei que é difícil, paciência, certo? Uma boa sorte aí para todos. Sabe que a gente acredita em vocês, acredita também, acredita em vocês, você vai chegar lá, beleza? Pessoal, aqui a gente está com uma equipe fantástica de matemática trabalhando aqui e quase toda a equipe do Ser Chamada está aqui para desejar boa prova. Estou aqui com um professor lindo de espanhol, que dá um show no curso do Enem. Ele está já ficando meio sem graça aqui, mas realmente ele é uma pessoa que tem feito uma diferença total aqui. E a gente está querendo dar boa prova, desejar uma boa prova para você amanhã. A prova de química só na segunda-feira, mas a gente vai estar por aqui hoje já desejando boa prova. Tem um pessoal que está com dificuldade no link e tal. A gente vai dar uns 10 minutinhos para começar a aula de português. E depois de 10 minutinhos ao tempo que você atualiza o teu player, para que a gente possa. O link está rodando legal. E aí daqui a uns 10 minutos a gente volta ao vivo. O projeto vai deixar boa prova para vocês agora aí, e a gente vai dar sequência na senhora daqui a uns 10 minutos. Bom, pessoal, menos da área de matemática, TG, mas línguas aí está do lado de vocês, que português faz parte também. Então a gente, toda a equipe do Ser Chamada, manda um grande abraço e força amanhã, tá bem? Deixa eu chamar o André Tiago aqui, o André Tiago também está por aqui. Vai ficar agora aqui abraçando meu amigo Fabio nada, para desejar uma boa prova para sobre a faculdade de engenharia amanhã. É isso aí, gente. Estamos juntos, né? Acredito que o trabalho foi feito. Vocês tiveram uma equipe maravilhosa trabalhando por essas semanas com vocês. E estão aí, coração, firmes e fortes. Cheguem lá com toda a força. Vocês têm energia para isso e têm conhecimento também para isso, tá? Uma grande prova. Sucesso para vocês. Estaremos juntos amanhã. Um abração. Até daqui a pouco. Beleza.
Vamos lá, vamos entrar ao vivo aqui agora com mais uma parte da equipe do Sem Chamada, Carol Macedo, César Stalling e o professor Paulo Bispo, que vai dar sequência à nossa aula aqui. Paulo Bispo é meu padrinho de sala de aula, que muito tempo o pessoal acha que é meu pai, e eu tenho o maior carinho do mundo, para não dizer que foi professor da gente, e me colocou no mercado. Foi ele que me colocou para dar aula, se eu estou dando aula de Química hoje, a culpa é dele. E foi um dos maiores professores que eu já vi da aula. É um verdadeiro ator dentro de sala. Você vai ter alguns momentos ímpares aí para comentar essas duas questões de CTG e se preparar de maneira muito, muito agradável. É uma conversa, é uma interação, para que você fique mais tranquilo. Acho que esse momento é até importante, não sei se César e Carol concordam comigo, que você fique aqui para relaxar, não fica aí tenso, esperando, vai me dar uma questão agora que vai resolver a prova, porque não é por aí. Porque se fosse assim, ninguém estudava o ano inteiro, só estudava na véspera da aula. Não fazia sentido. É por isso que a intenção aqui é que a gente tenha essa conversa agradável, que você possa estar interagindo, que você pode mandar as perguntas, a gente vai tentar passar aqui o máximo possível para Bispo. A gente esperou um tempinho para que você pudesse entrar ao vivo e amanhã a gente vai estar junto aqui. Estaremos juntos. Eu e o professor Marcelo Meurim, que está chegando também para fazer essa cobertura junto conosco. Às 15 horas, amanhã às 15 horas, porque o pessoal está fazendo prova, às 15 horas vai estar entrando para você com comentário de Química e Física também ao vivo. Estaremos aqui. Tá E outra, né? A gente da área de Humanas, eu estou representando aqui todo mundo de Humanas com História, embora a gente não esteja envolvido diretamente na questão da CTG, certo? Mas a gente está na torcida por vocês. A gente acredita realmente que vocês fizeram um grande trabalho durante o ano e em outros vestibulares a gente vai estar um pouco mais presente, né, fazendo também essa cobertura até o final do ano com vocês. E a gente preferiu até não ficar no nosso estúdio, você pode até estar estranhando aqui, cadê o cenário, cadê o estúdio? Na verdade a gente está na nossa sala de reunião para evitar justamente essa característica de aula, porque isso não é uma aula, isso é uma conversa, para que a gente possa ficar mais próximo de você, tá junto com você nesse momento, que é um momento difícil, que é um momento sensível. Acho que todo mundo concorda, já trabalha com vestibular há muito tempo, está todo mundo meio acelerado, muito angustiado aí com tudo isso. Mas vamos junto, a gente vai estar com você até o último instante. Amanhã a gente vai estar lá na Federal. A equipe Sem Chamada vai estar junto com você até o último instante para desejar boa prova. E logo depois à tarde a gente vai estar aqui de novo ao vivo com vocês. Às 15 horas. Vou deixar vocês com o professor Paulo Bispo, para que ele dê sequência, para a gente deixar de atrapalhar tanto a tarde de vocês, mas de coração, boa prova. Só uma pausa. Não, essa foi exagerada. Vai lá. Ficou constrangido aqui agora. Ficou vermelhinho. Tchau, gente. Boa prova. Começando, já. Bom, pessoal. Ficou vermelhinho. Bom, eles lembraram agora a parte mais importante do meu currículo, né, que é ser pai adotivo de Carlos André. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E é um prazer muito grande estar com vocês nesse momento de descontração, junto com amigos, né, para justamente ajudar os nossos amigos que estão agora desejando uma vaga, um espaço na Universidade Federal. A mim cabe conversar com vocês sobre português, né? As duas questões abertas, as duas questões discursivas. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês o seguinte: o que a gente está aqui tentando dizer para vocês é que muita calma, muita paciência, tenham muita fé, né? Muita esperança, muita garra e muita coragem para chegar lá e dizer assim: eu posso, eu faço, eu vou conseguir. Tudo isso ajuda muito. E a gente está tentando fazer justamente isso aqui à tarde, para tentar convencer você de que você tem condições, que você vai conseguir, que você vai alcançar seus objetivos. E quanto à questão de português, né, as duas questões abertas de português, eu queria desarmar você com relação a essa preocupação de gramática, né? O pessoal da área de exatas tem assim, um pouco de aversão, né, a essa coisa da gramatiquice, da compreensão das normas gramaticais e tal. E não, na verdade não é isso que o CTG tem revelado nesses anos todos, né? Essas provas mostram, na verdade, que eles querem muito mais de você raciocínio lógico, eles querem explorar de você o seu conhecimento de mundo, entendeu? Não é possível que você tenha chegado até onde chegou sem ter acumulado informações diversas do mundo todo, quer dizer, das leituras que você faz no dia a dia, das informações que te chegaram pelas mídias todas, né? Pelo jornal, por rádio, cinema, enfim. Então tudo isso chega uma hora em que acumula informação, conhecimento, experiência, entendeu? O teu ponto de vista sobre as coisas importa muito, você vai ter muita questão no
no CTG, em que eles vão explorar o seu ponto de vista. O seu ponto de vista sobre aquele problema, o caso apresentado, entendeu? E vão pedir sua opinião, o que você faria numa situação como essa, explorando justamente essa sua habilidade. Primeiro, é claro que existe uma exigência de uma verbalização, do conhecimento linguístico, gramatical, que você vai escrever, não se esqueça disso. É uma prova de português, então você tem que ter conhecimento da língua formal, quer dizer, a norma culta deve estar com você amanhã, né, na sua cabeça. E esses anos todos de conhecimento que você teve de colégio, de cursinho, de sala de aula, isso deu a você uma base para que você possa virgular, pontuar, botar acento, ortografar, né? Concordar, fazer a regência. Isso tem que ter muito cuidado também. Você tem que ter cuidado, não posso também descontrair, relaxar demais, porque não é por aí. Você tem que entender que um erro de português, quer dizer, um erro de gramática, na sua resposta, isso vai interferir em sua nota, porque a prova é de português. Então, eu peço que vocês sejam o mais objetivo possível, quer dizer, não pense que dar respostas longas, que fazer aquele arrudeio, sabe, para encher linha, isso vai impressionar. Não. A gente quer clareza na resposta, objetividade e concisão. Perguntou isso, responde isso, entendeu? Esqueça aquela coisa de fazer beleza. Tem gente que acha que... Há pessoas que pensam que tem 4 linhas ali, vou encher as 4 linhas. Não é assim, o raciocínio não é isso. É você responder objetivamente o que se pede, tá certo? Bom, então, você vai precisar de gramática, vai, para responder as questões e escrever corretamente, né? Você, depois que escrever, tenha muito cuidado, corrija, veja. Alguns alunos meus fazem assim, escrevem grafite, né? Depois que conferem, que viram que está correta, a ortografia está correta, né? Desculpem o pleonasmo, mas conferiram a ortografia, conferiram a vírgula, acentuação, concordância na resposta que der. Estou falando do conteúdo da sua resposta, não. Isso aí é outro estágio, Mas você conferiu, está tudo bem, tudo certo? Agora eu vou passar para a caneta, quer dizer, eu vou copiar o que eu já corrigi, tá definitivo, entendeu? Para não ficar aquela coisa feia, borrada, riscada e tal. A apresentação conta também, é importante, tá certo? Agora, não se esqueçam, objetividade das suas respostas, tá ok? Calma, muita calma no pensar, você vai ser chamado a pensar, você vai ser chamado a refletir, a fazer alguns questionamentos. Então, não custa nada você ler o texto, que vai aparecer o texto, evidentemente, haverá um texto, seja um texto verbal, um texto não verbal, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha, pode ser uma propaganda. Eu vou mostrar agora a vocês como é que em outras ocasiões isso ocorreu, tá certo? Para que fique mais concreto. As questões literalmente de gramática, quer dizer, aquilo que a gente esperava ser uma pergunta objetivamente de gramática, que a gente na brincadeira diz que é uma pergunta gramatiqueira, né? É pouco provável. Mas ainda assim, se houver uma questão dessa, ela vai ser assim: haverá um questionamento da gramática, mas a gramática em função do texto. Deixa eu ser mais claro. Você faz assim, olha, imagine uma frase que fosse assim: os professores somos adeptos da leitura constante. Pronto, imagine essa frase. Eu quero chamar a atenção de os professores somos. Essa concordância, se você for ver ao pé da letra, ela está coerente com a gramática, ela está batendo de frente com a gramática, com o padrão formal, né? Deveria ser os professores são. E a pergunta não deve ser se essa frase está certa, se está errada, se está de acordo com o padrão formal ou não está. Eles vão perguntar a você que efeito essa concordância estranha produziu no texto. Está me entendendo? Então, assim, poderá haver uma questão de gramática, sim, mas a questão de gramática é questionadora, ela vai levar você a pensar. E mais uma vez, ela vai exigir seu conhecimento de mundo, sua maturidade, sua experiência de vida, entendeu? Sua habilidade, a sua verbalização, seu vocabulário, seu poder de vocabulário.
Entendeu? Então, se os professores somos, dá um efeito diferente do que os professores são, por causa da ótica aí não é? A ótica do locutor. Quando ele diz os professores somos, dá muito mais verdade, dá muito mais certeza ao que ele está dizendo, porque ele colocou em primeira pessoa, se incluindo nessa experiência do professor. Está me entendendo? Que é diferente você usar a terceira pessoa. Os professores são, você é um comentarista, um observador, então atua com menos força. Porque os professores somos, o locutor está se colocando na história e você está ouvindo uma pessoa, está lendo de uma pessoa que tem a experiência, quer dizer, eu próprio está falando, entendeu? Ao contrário de você ler um texto que os professores são, então eu sou um observador, estou falando de alguém, tem menos veracidade, tem menos segurança do que a primeira construção, entendeu? Então você repara que às vezes para explicar isso demora muito, né? Interrompia muito para explicar, para falar. E aí vem a dificuldade. Como é que eu vou condensar tudo isso em 2 linhazinhas, 3 no máximo, para justificar, para explicar? Está me entendendo? Então é isso que eu quero que você se prepare. Vou mostrar para você na prática o que já aconteceu, né? Vejam essa frase aí. Casais trocam altar por juiz. Uma frase bem objetiva, né? Com poucos adjuntos, adnominais. Casais é o sujeito da oração. Trocam, veja seu conhecimento gramatical, né? Essas informações linguísticas, elas ajudam muito você a se situar dentro do texto. É muito importante também saber gramática. Eu estou dizendo que você não vai ter grandes questionamentos gramatiqueiros, mas você tem esse conhecimento e você vai perceber que na hora de ler você usa todos eles, né? Olha, sujeito, casais. Casais não tem adjunto adnominal, não são. Aqueles casais, estes casais, os casais, os nossos casais, quer dizer, não tem pronome, não tem artigo, não tem locução adjetiva, não há aí, na verdade, adjuntos, né? Está seca a linguagem, está sujeito apenas sozinho com o núcleo. Depois, trocam, verbo significativo, né? Lembra? Verbo significativo, verbo de ação, né? É o predicado, iniciando o predicado da oração, a informação, a declaração que você quer dar sobre o sujeito. Casais trocam e quem troca a transitividade. A transitividade, quem troca alguma coisa. Casais trocam o quê? Altar. Reparou a objetividade? O que a gente fala de objetividade, concisão, entendeu? Na forma de expressão. Sujeito, só o núcleo. Verbo, predicado, só o núcleo verbal. Objeto, só o núcleo. A linguagem enxutíssima. Isso aí já é um exemplo que só para lembrar o que eu falei agora, da objetividade da resposta, sem arrudez e tal. Bom, ele quer o quê? O que o autor da manchete jornalística acima pretende comentar? Né? Você percebe que casais trocam altar por juiz, é claro que tem aí subliminarmente uma maldosa ambiguidade, né? Você percebe, casais, entendeu? Troca de casais, ele queria sugerir que lá por baixo, essa coisa de troca de casal, trocar uma coisa por outra, quer dizer, existe uma maldade, uma maliciazinha na produção do texto? Existe. Intencionalmente houve uma malícia na forma de redigir o texto, né? Mas na verdade a informação é séria. Ele traz subliminarmente essa coisa da maldade, da malícia, da ambiguidade, mas é um texto sério, quer dizer, as pessoas estão casando menos na igreja hoje. Estão indo mais para o cartório. Altar, aí, religião, que remete você à ideia de casamento religioso, aquela festividade religiosa, etc. E juiz quer dizer o cartório, onde você vai, né? Quer dizer, há uma preocupação maior com a questão jurídica, legal do casamento, do que com a questão religiosa. Está entendendo? Então, o que o autor da manchete jornalística acima pretende comentar é que os casais estão se afastando da igreja. Essa é uma possível resposta. Entendeu? E aí eu peço a você que pense nessa questão de como é que eu vou dizer isso com clareza, com objetividade. Cada vez mais os casais trocam, os casamentos religiosos diminuem, outra forma também, né? Cada vez mais, com o passar do tempo, os casamentos religiosos diminuem. Os casamentos no civil aumentam em quantidade, entendeu? Isso pode ser reflexo. Aí você não vai fazer uma redação. É reflexo da nossa época, que o capitalismo desmereceu a fé do homem, hoje vivemos em função do capital, do dinheiro,
você é aquilo que você tem e não o que você é. Então, o sentimento lá. É preciso ter cuidado, porque você pode se perder nessas informações subjetivas e secundárias até. Tenha cuidado. Quer que o texto diz isso? Então é isso que eu vou dizer, entendeu? Há um afastamento dos casamentos religiosos. Há uma preferência pelo casamento civil. Acabou, já resolveu. Já disse o que a gente queria. Está entendendo? Bom, explique por que apenas nosso conhecimento da língua não é suficiente para entender integralmente essa manchete. O que eu disse ainda agora para você. É o teu conhecimento de mundo que vai entrar agora. Entendeu? Cadê aquele monte de gramática que você estudou, que decorou? Só serviu para você ler, compreender, se situar dentro do texto, se localizar dentro do texto. Isso é muito importante. Não abandone a gramática, pelo amor de Deus, nunca. Essa conversinha aí por aí, que fazer prova CTG, de Enem e tal, não precisa de gramática, é balela, é conversa fiada. Eu não posso entrar dentro de um texto, entendeu? Se eu não tiver conhecimento gramatical. Não se esqueça que a diferença entre nós e o analfabeto é a gramática, só. Porque conhecimento de mundo ele tem, experiência ele tem, vivência ele tem, sensibilidade ele tem, capacidade de observação ele tem. Ele não tem a formalidade gramatical. Então, se você não tem, você é um analfabeto, no sentido funcional da palavra, entendeu? Você vai ter dificuldade de ter acesso aos grandes textos. Aí você agora compreende porque aqui eu não consigo entender esses autores complicados, difíceis e tal. Está faltando conhecimento linguístico, experiência, está entendendo? Então, olha a segunda questão. Explique por que apenas nosso conhecimento da língua não é suficiente para entender. Porque eu preciso saber. Primeiro você sentiu que havia uma maldade, uma malícia, casais trocam altar por juiz. Mas não era isso o objetivo da questão, né? Queria fazer uma denúncia do afastamento das pessoas, da descrença, do desapego religioso. E você é uma pessoa que observa o mundo, grande crescimento aí do capitalismo, o homem lobo do próprio homem, né? O homem em função do próprio homem, o antropocentrismo, o consumo desenfreado, o capitalismo selvagem, tudo são expressões que você conhece demais no dia a dia e que está fazendo com que as pessoas, né, economizem dinheiro. O casamento religioso é muito caro, 30 mil reais para cada, não é? Então, 30 mil reais eu já aplico aqui, eu já uso isso aqui para formar minha família, para montar uma casa. Dinheiro passou a ser muito difícil. Tudo são informações que você tem na sua cabeça. Está entendendo? Então, e você vai jogar agora. Esses conhecimentos de mundo vão ajudar você a concluir o pensamento aqui. Ele está cobrando de você isso, né? Sua maturidade, sua experiência de vida, enfim. Era isso que eu estava falando agora. Eu queria provar a vocês porque é, então, que a linguística, o seu conhecimento gramatical agora, ele vai ter grande importância para o conhecimento do texto, né? E não como questionamento seu. Um segundo exemplo, essa questão chamou muita atenção, né? Todo mundo está vendo essa frase aí, capa do jornal O Dia, da Pitada, mas foi exatamente isso aí. Na morte do Chico Anísio, eles fizeram essa manchete curiosa, com um erro gramatical, tá vendo? Eu falei ainda agora, a questão os professores somos, dá um efeito diferente de os professores são. Um é gramaticalmente correto e o outro é incorreto, mas os efeitos são diferentes. E na mídia, no jornalismo, no processo de comunicação, a gramática pode ser mais importante. O mais importante é como eu vou atingir o meu público, como é que eu vou alcançar passar a mensagem. A gramática fica ali em segundo plano, né? Morreram Chico Anísio. Quem é o sujeito dessa oração? O verbo morrer é intransitivo. O sujeito é Chico Anísio. Era para ser como gramaticalmente falando? Chico Anísio morreu, lógico, né? Mas porque morreram? Aí entra seu conhecimento de mundo, sua experiência de televisão, de cinema, sua cultura. Você sabe quem é Chico Anísio? Né? É possível que uma manchete como essa frase, daqui a 50 anos, ninguém entendesse. Dissesse, poxa, como é que o jornal Dia escreve errado desse jeito, noticiando a morte de uma pessoa no plural? Mas hoje não, você está entendendo, você sabe por que é que. Não é? Agora há pouco tempo, nós vivenciamos na sala de aula um exemplo muito interessante, com uma frase, uma propaganda sobre natureza, que dizia assim, seja um filho da mãe. Olha a expressão, seja um filho da mãe. Qual é a impressão que você tem? Né? É uma coisa agressiva, chocante, até de baixo nível. Não, era uma propaganda sobre a natureza, que instigava você a ter cuidado. O que é que se quer de uma mãe?
O que é que se sente por uma mãe? Não é? O que é que se sente por uma mãe? Amor, carinho, afeto, proteção, tudo que se entende. Então, seja um filho da mãe em relação à natureza, a mãe natureza, cuide dela, ame, zele, seja ecologicamente correto, seja, né, aí a sustentabilidade, tudo está envolvido aí nessa história dessa frase, seja um filho da mãe. E por que você compreenderia que isso aí não era uma agressão? Porque tinha um contexto, no fundo, ilustrando a frase, tinha uma fotografia aérea da Amazônia. Aí você entender, quer dizer, toda a frase só vai ter sentido, veracidade, dentro de uma contextualização, né? É claro. Caso de Chico Anísio, porque Chico Anísio, mais de 200 personagens ele criou e representou tão bem. Quando ele morre, levou tudo com ele. Então não foi Chico Anísio que morreu. Morreu a arte dele, morreu a história dele, morreu todo o trabalho, morreram os personagens. Por isso, vamos ver. Um princípio básico do funcionamento das línguas é que a escolha das palavras e das estruturas gramaticais está a serviço dos sentidos que se pretende expressar. Está vendo aí? O que é que eu quero dizer? A intencionalidade do texto é mais importante. Por isso, às vezes, o autor, ao escrever um texto, se sente à vontade para quebrar certas regras do padrão. Entendeu? Fica muito à vontade, porque aí é a criatividade dele que vai entrar em jogo, né? Desde que com essa quebra, quebra entre aspas, porque você está rompendo com a estrutura formal da língua, consiga alcançar efeitos particulares de sentido, né? Explico como esse princípio se aplica à manchete do texto de Chico Anísio. Quer dizer, ele rompe com a gramática, mas consegue um efeito de comunicação fantástico. É ao mesmo tempo a manchete da notícia da morte do artista e ao mesmo tempo é uma homenagem, lembrando o trabalho que ele teve da criação dos 200 e tantos personagens e a representação perfeita, né, que o Chico fez e tal. Olha a quantidade de linhas, não vá se entusiasmar com isso não, viu? Ficar pensando que, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, vou ter que encher tudinho, isso não é. A gente vai valorizar sempre a correção gramatical do seu texto, que você escreveu sem erro gramatical algum, e a objetividade, a clareza, entendeu? A clareza, sobretudo. Não deixe que a pessoa, ao acabar de ler o seu texto, não saiba o que você quis dizer. Que você embrulhou tanto que acabou não dizendo. Então, o que mais importa é a clareza com que você vai responder, mais do que o tamanho. Não se preocupe com o tamanho, tem que encher as linhas todas. Não. Diz o suficiente, claramente, objetivamente, acabou-se. Entendeu? Como diria o outro na brincadeira, morreu o boi. Vamos ver o terceiro agora. Levantamento inédito com dados da Receita revelam que levantamento inédito com dados da Receita revela quantos são, quanto ganham e no que trabalham os ricos brasileiros que pagam impostos. Ou que pagam impostos. Entre os 9 que ganham mais de 10 milhões por ano, há 5 empresários, 2 empregados do serviço privado, um que vive de rendas, o outro, quem diria, hein, é servidor público. Olha, isso foi na Veja. A ausência da vírgula no trecho em destaque, no primeiro parágrafo, afeta o sentido? Olha, agora vem para mim. Estou falando para você de uma questão gramatical e que está diretamente ligada à compreensão do texto. Você vê que lá no primeiro elemento que vai destacar, tem os ricos brasileiros que pagam imposto. Esse que é pronome relativo. Agora eu vou apelar para o teu conhecimento gramatical, certo? Esse que é pronome relativo. Os ricos brasileiros, os quais, lembrou agora? Trocou o que pelos quais, pronome relativo, certo? Se é um pronome relativo, a oração é adjetiva. Devagar. Então vamos lá, devagar, viu? O que aí é pronome relativo. Se é pronome relativo, a oração é adjetiva. Mas por que, Paulo, tem que ser oração adjetiva? Porque pronome relativo se refere a um substantivo. E tudo que se refere a um substantivo tem função adjetiva. Falar mais devagar, hein? Refere-se a um substantivo, tem função adjetiva. A oração que pagam impostos se refere a quem? A ricos. Os ricos que pagam impostos. Agora vejam vocês. Se eu ponho uma vírgula aí, eu estou dizendo que todos os ricos pagam impostos. Se eu tiro a vírgula, eu faço uma restrição. Então eu estou admitindo a possibilidade de que existem ricos que não pagam impostos. Vejam que a gramática agora entrando com toda, né? A toda mesmo, para poder decidir a questão do significado da mensagem, né? Os ricos que pagam impostos, sem pausa, sem vírgula,
há ricos que pagam e ricos que não pagam impostos. Agora, os ricos brasileiros que pagam impostos, a leitura é diferente, que pagam impostos. Eu estou dizendo que todos os ricos brasileiros pagam impostos. Então é por isso que você chama uma oração de adjetiva restritiva e chama a outra de adjetiva explicativa, por isso. Entendeu? Uma é restritiva, porque dentre tantos eu me refiro a poucos, e a outra é explicativa, se refere a todos. Generaliza. Tá? A ausência de vírgula no trecho em destaque no primeiro parágrafo afeta o sentido? Claro, sim. Por quê? Porque com a vírgula você se refere ao todo, generaliza o substantivo antecedente. Sem a vírgula há uma restrição, então você se refere a poucos. Né? Porque o emprego da vírgula é obrigatório no trecho em destaque no segundo parágrafo. Olha, veja bem. Entre os 9 que ganham mais de 10 milhões por ano, há 5 empresários, 2 empregados do setor público, 1 que vive de rendas. Olha, o outro, quem diria, hein? Você está percebendo que esse quem diria é o inesperado? Esse quem diria aí é o inesperado, quer dizer, aquela coisa de você não esperar, você não contava com isso. Então é uma parte, é um acréscimo. É algo, é como se fosse o autor, né, o locutor do texto aí, ó, se intrometendo na frase. Ele quer entrar no processo. É uma subjetividade dele. Quem diria? Você percebeu o subjetivo aí? Ele está se colocando a pessoalidade dele. Você percebe que o autor do texto, ele vai numa impessoalidade no começo. Ó, levantamento inédito com dados da Receita, tal, quantos ganham, tal. Entre os 9 que ganham mais de 10 milhões, você vê uma impessoalidade. Dando a notícia jornalística com toda a impessoalidade necessária que uma notícia jornalística exige. Mas aí, o outro, quem diria? Ele próprio se coloca como se fosse indignado. Ele próprio se coloca no texto como sendo o inesperado que está me deixando surpreso. Aí a vírgula. A vírgula aí é como se fosse para encapsular, para isolar essa subjetividade, para separar esse momento de personalidade no texto. O outro, quem diria, hein? Percebeu? A leitura é assim mesmo. Meu Deus do céu, quem diria que isso fosse acontecer? Quem diria é servidor público. Porque diz, justamente quem não deveria fazer, está fazendo, né? É um absurdo isso. Então tá aí. A ausência de vírgula no trecho em destaque do primeiro parágrafo eu expliquei, né? Restrição e explicação. Por que o emprego da vírgula é obrigatório no trecho em destaque no segundo parágrafo? Por quê? Para poder chamar a atenção dessa interferência do locutor. Para poder destacar essa subjetividade. O texto todo está objetivo e impessoal. Isso aí é um momentozinho que ele quer destacar. Se é um destaque, tem que ter vírgula. Ok? Você está percebendo que seu conhecimento gramatical está sendo até agora pouco exigido, mas é exigido, viu? É exigido. Você tem que trazer na sua bagagem, tem que levar amanhã sua bagagem gramatical na cabeça, que sua experiência até hoje já foi suficiente. Bota na sua cabeça, você tem o suficiente de gramática para resolver qualquer questão que venha amanhã. Porque é tudo assim. Tudo do jeito que está aqui que eu estou mostrando a vocês. Não vai ser muito diferente, não. Muda um texto, muda, sabe? Então, hoje é uma tirinha, amanhã é uma charge, amanhã é uma propaganda, amanhã é enfim, uma capa de uma revista e tal. Mas o que se quer é o mesmo. É a mesma coisa, quer dizer, teu conhecimento de mundo, tua experiência, tua maturidade, teus conhecimentos linguísticos, gramaticais, entendeu? Tudo junto, somado, e você vai responder, não tenho dúvida alguma, e bem as duas questões de amanhã. Bom, vou agora para o último, né? Vamos encerrar com esse aqui. Olha aqui, um texto verbal. Gilberto de Mestre, famoso jornalista. Vamos ler o texto comigo. Não passa de asneira a recorrente ideia de que a corrupção é monopólio do governo e a sociedade sua vítima. Ele está sendo objetivo, está sendo imparcial, está sendo, mas você percebe que aqui e acolá ele se coloca, não passa de asneira. Essa expressão é como se fosse ele, ele indignado, ele revoltado, ele se colocando dentro do texto, né? Isso você percebe subliminarmente.
A corrupção é, em larga medida, resultado de uma sociedade que não fiscaliza, olha agora, causa e consequência, relação causa e consequência. A corrupção existe porque a sociedade é omissa. Ela só existe porque, olha, causa e consequência, né? A corrupção é, em larga medida, resultado de uma sociedade que não fiscaliza, e pior, em que alguns setores de elite são coniventes com as mais diferentes modalidades de mazelas, que vão de sonegar impostos até subornar um guarda. Estamos inventando até mesmo a fraude com doutorado. Isso parece uma coisa, né? Que é isso? Quer dizer, os corruptos agora têm currículo, têm escola, têm doutoramento, já chegaram a esse nível. Aí ele vai agora explicar a você por quê. Ele vai justificar o que ele terminou lá. A Folha divulgou detalhes do mercado da venda de dissertações. Está vendo você? Por isso que ele justifica agora que ele... Estamos inventando até a fraude com doutorado. Fraude com doutorado. Há doutores que estão agora fraudando outros doutores. Né? A Folha divulgou detalhes do mercado da venda de dissertações de mestrado e de doutorado por valores altos. Podem se encontrar os vendedores abertamente na internet. Todos eles, claro, titulados. Todos os bandidos que estão vendendo, né, fazendo uma fraude. Então, todos são titulados. Todos com doutorado. Mas a verdade é que, junto com os seus clientes, eles participam de uma fraude. Opa! Parece que o Gilberto agora bateu na trave. Não entrou. Bateu na trave. Tem uma falha aí. E é justamente essa falha que eu quero chamar a atenção de vocês. Para encerrar as nossas observações, um detalhe muito importante da produção textual chama-se coesão e coerência. Né? Os ligamentos. Os ligamentos. Deixa eu dar um exemplo bem objetivo assim para vocês. Quando eu digo assim, o ataque ao Iraque e o ataque do Iraque é a mesma coisa? Não. O ataque ao Iraque, o Iraque foi atacado, foi vítima. O ataque do Iraque, o Iraque é ativo, tá? Não é? Tá? Quando é que está a diferença? Na preposição. Ataque a, o ataque de. Mudou a vírgula. Um ataque vai para lá, o outro está vindo para cá. Está entendendo? Então, o que é a coesão? O elemento de ligamento aí, a ligação que há entre uma palavra e outra, entre o nome e o seu complemento, entre o verbo e o seu complemento, entre uma oração e outra oração. Esses ligamentos, eu garanto a você, de alguma forma amanhã vai ser cobrado. De alguma forma, amanhã eles vão cobrar de você esse conhecimento de coesão e coerência, entendeu? Se eu tivesse que, eu não vou dizer a você isso agora, mas se eu tivesse que dar um conselho para você procurar uma gramática ainda hoje, né? Eu diria, dá uma vistinha ali nas conjunções, nas preposições, né? Olha onde é o Gilberto. O Gilberto estava tão escrevendo tão direitinho, um dos maiores jornalistas brasileiros, todo mundo sabe disso, né? Maior respeitabilidade se tem pelo Gilberto, e mestrado, tantos livros que ele escreveu, etc. Isso aqui é uma bobagem, foi uma falhazinha tola, uma bobagem, mas que desfez tudo que ele disse. Ó, não é só do governo que tem corrupção. Não é só o povo que é coitadinho, a vítima. E ele coloca o povo como ativo, quer dizer, como agente, como provocador da ação corrupta, né? Bom, e no final ele mostra, olha quem foi, tá vendo? Olha quem está fazendo. Doutores, mestres estão fazendo isso. Podemos encontrar vendedores na internet, abertamente na internet, todos eles titulados. Mas a verdade é, esse mais, Gilberto, não era para ter entrado aí. Eu até entendo, às vezes, o sentimento da palavra na cabeça dele, entendeu? Ele pensou em dizer e, aditivo, aí sai uma adversidade, sai o mas, entendeu? E o mas, ele é adversativo, quer dizer, o mas, ele põe uma oposição, como se o que ele fosse dizer agora era no contrário, tipo assim, todos são titulados, mas não encontramos isso na população comum, sei lá, alguma coisa que ele fosse colocar que fosse o contrário daquilo que ele disse antes, entendeu? Mas não, ele disse algo que só faz confirmar o que ele acabou de dizer. Então, o mais ficou, só né? Podem se encontrar os vendedores abertamente na internet, e todos eles, claro, titulados.
Mas a verdade é que, junto com seus clientes, eles participam. Ele já disse isso. Que existe o fraudador, né? Existe um doutor que vai para a internet para vender dissertação de mestrado. E é conivente. E o seu cliente que vai acessar e que vai comprar. Né? Então, eles também participam da fraude. Não é somente o doutor que vai vender a dissertação, mas o cliente vai comprar também. Então, a pergunta então está aqui. Incoerências em um texto podem ser causadas por diversos fatores, né? Como transgressões de natureza sintática, às vezes uma inversão, né? Você sabe, por exemplo, Carlos André é meu velho amigo. É que você entendeu? Conheço há muito tempo. Carlos André é meu amigo velho. É outra forma, é outra ideia, é outro pensamento. Eu estou dizendo que ele é um ancião, entendeu? É outra informação. Mudou a posição do adjetivo em relação ao substantivo, muda o significado, muda o sentido. Entendeu? Isso já foi cobrado, hein? Já foi cobrado em prova de CTG, prova da Universidade Federal de Pernambuco, aquela de janeiro. Essa inversão dos termos dentro da frase, o significado e o sentido, intencionalmente. Certos amigos não são amigos certos. São duas coisas diferentes. Certos amigos e amigos certos. Mudou a posição, muda o significado, muda o sentido. Entendeu? Então, incoerência de um texto, eles podem ser causadas por diversos fatores, como transgressões de natureza sintática, relações semânticas impróprias entre as orações, escolhas lexicais, escolhas de léxico, de vocabulário. A palavra que você usou não foi adequada para dizer exatamente aquilo que você queria. Né? Bem, dentre outros, a tentativa de compreensão do texto de Gilberto, do Dimenstein, levou certo leitor a formular a seguinte conclusão. Segundo Dimenstein, a prática da corrupção implica a não fiscalização da sociedade e a conivência de alguns setores. Só existe corrupção, né? Porque a sociedade apoia, ou não fiscaliza, ou é cúmplice também. Tá certo? Então, a tentativa de compreensão do texto de Dimenstein levou certo leitor a formular a seguinte conclusão. Segundo Dimenstein, a prática da corrupção implica a não fiscalização da sociedade e a conivência de alguns setores de elite. Essa conclusão é coerente. Essa conclusão é... Olha, atenção. Levou um leitor a chegar à seguinte conclusão. Segundo Dimenstein, a prática da corrupção implica a não fiscalização da sociedade e a conivência de alguns setores. Justifique seu ponto de vista. Isso está correto? Bom, ele está pedindo gramática a você? Não está. Ele está pedindo que você tenha percebido aquele mau uso lá do conector do Dimenstein, que dificultou a compreensão. Na verdade, pelo que você conhecia o texto todo, você começa a fazer a interpretação. Desde o momento que começou a ler o texto, você vai formulando aqui o pensamento do autor, você vai entendendo onde ele quer chegar. Então você, evidentemente, que tirou a sua conclusão, a sua maneira. Mas da maneira como ele criou lá, não foi exatamente o que o leitor colocou aqui. Né? A letra B, como você formularia a sua própria conclusão? Olha aí, pessoal a resposta. Absolutamente pessoal. A que conclusão você chegaria depois da leitura do texto do Gilberto? Está entendendo? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o fato de que a prova que vocês vão ter amanhã, essas duas questões, você tem tempo suficiente, é bom lembrar isso, vai ter tempo suficiente para resolver essas questões, tá certo? Não fiquem... É claro que tem aquela coisa de quem é que eu vou fazer primeiro, aí isso é meio pessoal, eu acho que é meio pessoal, você... Depende do que você entende que é mais... Eu domino mais isso aqui, então eu começo pelo que eu domino mais. Vou garantir o que eu já sei, né? Lógico. Se isso aqui eu não domino muito, pode ser que eu me equivoque, pode ser que eu me engane, pode ser que retarde o meu tempo. Então eu vou deixar para depois. O que eu garantir logo o que eu já domino, garantir o que eu sei, onde é que eu tenho domínio, né? Pronto. Então isso aí é decisão muito pessoal, né? Mas o que eu quero que você vá esperando é uma prova que vai exigir de você sua capacidade de observação, sua experiência, sua maturidade, todos esses anos de estudo em colégio, suas leituras de mundo e suas leituras de periódicos, né? Os jornais que você já ouviu até hoje, seus questionamentos que você já andou fazendo, filosofando sobre a vida, sobre a existência, o mundo ao seu redor. Tudo isso vai entrar certamente amanhã em algum quesito que você vai precisar usar dessa sua experiência para
chegar a uma resposta. Então, olha aqui, como você formularia a sua própria conclusão? A que conclusão você chegaria depois da leitura do Wittgenstein? Entendeu? Mesmo com o equívoco lá da coesão que ele usou. Então eu gostaria de encerrar, né, esperando que vocês tenham entendido e também desejando a vocês amanhã uma boa prova, uma excelente prova. Fiquem tranquilos, porque há tranquilidade aí. Você que vai entrar tranquilo, seguro, né, já vai entrar com 50% da resposta. Você sabe disso, né? Então, muita paz, muita tranquilidade, muita certeza, segurança do que você vai fazer, tá certo? Conte conosco, qualquer dúvida, estamos aqui de plantão para responder para você, tá ok? Nossa equipe está pronta para atender a qualquer momento, tá certo? Vamos chamar nossas estrelas agora, que já estão aqui conosco no nosso estudo improvisado. Ricardo Lobo, grande professor de biologia, está entrando agora, observe, grande professor Ricardo Lobo, vai ficar com vocês brevemente para tirar suas dúvidas. Eu não vou tirar muita dúvida não, porque a prova amanhã não tem biologia, né? Mas a gente está aqui junto para poder desejar para todos vocês uma boa prova, que amanhã tenha muita segurança, muita calma, tá? Quem estudou não tem que se preocupar com prova não. A prova vai ser o que você estudou. Pessoal, mais uma vez, uma boa prova. E amanhã a gente tá junto. Às 15 horas a gente vai estar linkado novamente ao vivo com Química e Física, fazendo a cobertura, uma conversa, tudo que você precisa saber para fazer a prova de Química e Física com tranquilidade. Amanhã às 15 horas. E amanhã às 6 horas da manhã estaremos dando voltas e voltas por todos os pontos de prova lá na Universidade Federal de Pernambuco, para estar mais perto de você. Um abraço muito forte e até amanhã, se Deus quiser.